Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos começar um novo capítulo, então acompanhe comigo. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 14, que tem como título A Importância das Plantas. E para isso eu trouxe uma plantinha aqui na minha casa, que eu tenho muito carinhozinho dela. Olha, você pode ver aqui. Ela é uma suculenta e eu cuido bastante dela. Ela fica na minha sala, tenho muito cuidado com ela. Chego até a dar um nomezinho para ela, que o nome dela é Catarina. Mas aqui na minha casa não é muito comum a gente ter muitas plantas. Então, nós temos aqui essa plantinha, essa suculenta. Eu tenho uma outra plantinha também, mas por eu morar em prédio, eu não tenho o costume, então, de ter tantas plantas em casa. Mas eu sei que tem alguns alunos que moram tanto em casas, onde tem um gramado, um espaço bem gostoso, onde tem bastantes plantas. E eu também sei que tem gente que mora em apartamento e tem bastantes plantas para cuidar, porque gosta disso, porque realmente o cuidado com as plantas é um hobby. Você tem que realmente gostar disso para poder dar certo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre uma cidade que tem o meu coração. É a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O meu esposo e toda a família dele são de lá. Por isso que eu falo que essa cidade tem o meu coração. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas e a cidade de Campo Grande. Essa cidade, em 2010, foi considerada pelo IBGE como a cidade mais arborizada do nosso país. Através de uma pesquisa com 100 casas, 96 dessas casas tinham uma planta na frente na calçada. E isso foi muito bom, por isso que essa cidade então foi considerada a cidade mais arborizada, mais cheia de árvores, de plantas do nosso país. E o governo, incentivando as pessoas, dava mudinhas para eles plantarem em várias regiões da cidade, para que a cidade continuasse então sendo considerada a cidade mais arborizada. No livro, na página de número 98, você pode ver justamente imagens dessa cidade. Você consegue perceber, então, o quão arborizada ela é, cheia de plantas, cheia de árvores, bem linda mesmo. Dá até vontade de morar nela. Dentro das cidades, nós encontramos vários tipos de vegetações e essas vegetações, nós classificamos elas em 3 grupos e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre as características de cada uma e como cada uma é chamada. Então preste atenção agora. A primeira é a vegetação arbórea, que é constituída então por árvores de grande porte. Elas estão geralmente presentes nas florestas nativas. Sabe aquela árvore grandona que tem então um tronco muito grande que você olha assim e diz: nossa, essa árvore deve ser bem velha? É essa mesmo, esse tipo de vegetação então. A segunda é a vegetação arbustiva, formada então por plantas com vários caules, mais finos do que as árvores. Então elas costumam atingir uma altura inferior, são menorzinhas então que a vegetação arbórea. Por último, nós temos a vegetação herbácea, que é composta então por ervas, e elas são de pequeno porte. Então, por mais que elas cresçam, sejam adultas, elas continuam rasteiras junto ao solo. Muito legal, não é mesmo? Aprender um pouquinho mais sobre os tipos de vegetação. No livro, na página de número 100, você pode ver então uma cidade bem bonita. Ela está preto e branco, então não tem muitas cores ainda, mas o exercício dessa página consiste então em você colocar dos 3 tipos de vegetação que existem, inserir elas dentro da cidade. Então você pode usar a sua imaginação para fazer isso. Mas um detalhe importante dessa atividade, você vai precisar então escolher cores que representem, então, cada tipo de vegetação. Para que isso? Para você não se confundir.
Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre as plantas na escola. Infelizmente, nós não estamos na escola, mas nem por isso eu deixei de ir para a escola para gravar algumas imagens para você da nossa escola e onde você pode observar através desses pequenos vídeos a vegetação que nós temos presente na nossa escola. E deixa eu te dizer uma coisa, nós temos bastantes árvores, arbustos, gramado, um bom espaço, então, que realmente faz toda a diferença nesse ambiente escolar. Eu separei, então, um videozinho para você que vem a seguir, a continuação aqui. Então, você deve assistir ele para poder responder o exercício 3 da página de número 101. Ele vai servir como base para você. Então, acompanhe aí, preste atenção. Plantas ou calçadas? Qual que você vai escolher? Bem, as plantas, elas estão presentes no nosso dia a dia. Se não é dentro da nossa casa, pode ser no nosso condomínio, mas elas nos acompanham e realmente fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Mas também as calçadas estão presentes no nosso dia a dia. Com certeza, como a gente mora em cidade grande, nós temos a calçada, nós temos o asfalto, que faz toda a diferença quando a gente anda de carro. Mas você sabia que o asfalto não faz tão bem quando a gente fala de água, de chuva? Bem, o asfalto faz com que muitas vezes, quando existe uma chuva muito grande na cidade, uma chuva torrencial bem forte, acabe alagando algumas regiões. Você pode ouvir isso, por exemplo, quando temos dias de grandes chuvas, que regiões da nossa cidade, então, apresentam alagamentos. Já as plantas, locais onde existem as plantas, acontece o seguinte, por conta das raízes, as plantas conseguem fazer uma absorção, conseguem sugar essa água e mandar direto para o solo. Quando a gente fala do asfalto, não tem como acontecer isso, porque o asfalto, então, ele está bloqueando a terra. Então, nós não temos essa troca e não temos não tem como a terra absorver isso. Na página de número 102 do seu livro, você pode ver então essa imagem, que tem então uma explicação bem curtinha sobre o que o asfalto faz e o que ele é provocado então em dias de chuva e em dias de calor. Leia com atenção para poder responder o exercício 4 da página de número 102 e 103. Para finalizar, gostaria de conversar com você sobre 5 benefícios que as plantas proporcionam para todos nós. A primeira é, sabe aquele dia bem ensolarado, que está fazendo muito calor? Você acha uma plantinha e você recebe então a sombra dela, onde você pode se refrescar, ficar mais tranquilo, dar uma relaxada e se esconder um pouquinho do sol. A segunda coisa, então, seria o oxigênio, que no caso as plantas fazem essa transformação de dióxido de carbono em oxigênio, fazendo então uma purificação do nosso ar. Então você vai ver regiões onde tem bastantes árvores, plantas, é bem arborizado, você vai perceber que o ar ele é então mais puro, por conta das plantas fazerem esse processo. Já em locais onde não existe tantas plantas e existe muitas indústrias, acaba acontecendo que o ar ele fica meio poluído e não faz tão bem para nós. O terceiro
Então, e o quarto seriam as flores e os frutos que nós podemos receber então das plantas. E por último, nós temos o abrigo. Sabe aquele dia que chove bastante e nós queremos nos abrigar embaixo de uma árvore para não pegar tanta chuva? Então a árvore também serve para isso. E lógico que não são só essas cinco utilidades que as plantas têm, né? Existem várias outras, mas elas nos acompanham e fazem toda a diferença na nossa vida. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Tchau para você!